Isso que você fala, Keller, do plano de vida, eu acho que isso, ao mesmo tempo, está ligado a uma coisa, pensando em como atravessar esse processo de envelhecimento, que está ligado à autonomia, a minha possibilidade de fazer planos para minha vida e o que eu quero fazer para minha vida. Para quem, e aí eu acho que, de novo, não tem receita para bolo, mas uma dica importante para quem tem pais mais velhos, avós, e tá, às vezes, quase que no lugar daquela pessoa que está num lugar de cuidador, mas a pessoa não está tão debilitada. Enfim, no limite do possível, não tirar a autonomia dessa pessoa, ou permitir que essa pessoa tenha o máximo de autonomia possível. Sim. De autonomia para cuidar das próprias coisas, para escolher a própria roupa, dependendo do grau que a pessoa está debilitada ou não. Porque o respeito à autonomia é o respeito ao sujeito ali, é o respeito ao projeto de vida, ao que essa pessoa está fazendo com a própria vida. E ela, nesse processo de. Parece que a gente sempre fala, né? Tá mais perto da morte. Mas se a gente for pensar no limite, a gente não sabe, né? A gente, qualquer pessoa, se você tá vivo, você tá Próximo, né? automaticamente perto da morte, assim. E é interessante a gente ter a ideia também de que envelhecer, a gente está envelhecendo desde que a gente nasce, né? Então para a gente não olhar, porque volta para o etarismo, para a gente não olhar para aquela pessoa mais velha, quase como, nossa, uma coitada, vai morrer daqui a pouco, coloca essa pessoa completamente de escanteio, né? Então eu acho que é É. interessante a gente se dar conta disso, que a gente também tá todo mundo que tá vivo tá perto da morte, faz parte uma coisa da outra, né? É quando você fala, né, Nath, de que a gente nasceu, a gente começa a envelhecer. Eu escutei num vídeo, não vou lembrar agora para dizer exatamente qual vídeo que falava assim, quando a pessoa fala assim, ah, eu resolvi estudar depois de velha. Opa, depois de velha vem a morte. Morta, eu não consigo estudar. Então, como que eu resolvi estudar depois de velha? Né? É uma coisa Sim, que eu acho parece que não. curioso também quando eu escuto aquelas coisas, ai, porque no meu tempo. E é interessante lembrar, não, seu tempo é agora. Você está aqui falando comigo, então estamos todos aqui no seu tempo também. Então, eu acho interessante enquanto proposta mesmo de. Outra coisa que a gente estava comentando, eu acho importante falar, que existe em alguns locais, a gente pode pensar principalmente hospital ou outras situações o hábito de infantilizar pessoas mais velhas, né? De falar, ai, fala tudo no diminutivo, ai, me dá seu bracinho, me dá tudo, injeçãozinha, remedinho, tudo no diminutivo. É muito curioso que eu conheço pessoas mais idosas que ficam muito irritadas com isso, que elas se sentem tratadas como idiotas, assim. Elas falam, nossa, parece que eu perdi a minha capacidade de pensar porque eu fiquei mais velho. É justamente o contrário. Eu, inclusive, consigo pensar e refletir por muitos outros ângulos, né? Vai Então, tirando essa, volta. vai Pode falar. tirando essa autonomia, né, Nath, que você falou, porque eu vou Uhum. diminuindo ali o sujeito, né? Então, parece que eu estou retirando dele essa autonomia, né? Sim, eu acho que vai retirando a autonomia, vai retirando. Você vai quase que objetificando a pessoa quando você coloca, não, essa pessoa aqui é que tem que tomar conta, tem que fazer tudo por ela, tem que explicar muito mastigadinho, senão ela não vai entender. É basicamente subestimar a pessoa, subestimar toda a possibilidade dessa pessoa, né? Então, enquanto dica não vamos subestimar, galera, não vamos tratar pessoas mais velhas com esses infantilismos, com esse jeito de falar. Uhum. Porque isso impossibilita, na verdade, uma troca real. Eu não estou olhando para aquela pessoa, eu estou olhando para a idade daquela pessoa e de como eu imagino que eu deva tratar aquela pessoa. A partir do momento que eu tenho tudo isso, é muito difícil ter uma conexão real com aquela pessoa. Então é sentar, ouvir, conversar. É muito legal ouvir o modo como elas vão. Porque elas participaram da história, como elas vão percebendo isso tudo, como elas vão contando. É interessantíssimo mesmo. Então eu acho que a única dica que eu tô falando para pessoas mais velhas, mas eu acho que vale para todas as idades, né? É não retirar a autonomia do outro, né? Exatamente. E é interessante, Nath, porque às vezes as pessoas falam assim, né? A gente tem aquela brincadeira, né? Que Freud explica, né? E eu andei fazendo umas buscas aí, lendo algumas coisas de Freud para ver se será que ele falou sobre o envelhecimento? E ele não escreveu nada específico sobre o envelhecimento. A única coisa que eu localizei foi uma carta que ele trocou em 1936 com Lô Andrea Salomé, e nessa carta ele só escreveu a seguinte frase: a velhice não é para os covardes.
Então, quem chega nela tem muita história para contar, né? E essa história, o envelhecimento, ela vem trazendo essa história no nosso corpo, né? Esse corpo que envelhece, e a gente às vezes fala, né, que a gente começa a adquirir os códigos de barra, nada mais são que as marcas de toda a nossa história, de tudo aquilo que foi acontecendo na nossa vida, né? E é interessante porque velho é uma categoria que a gente pode dar para qualquer pessoa, né? Eu posso ser negro, eu posso ser branco, eu posso ser japonês, eu posso ser indígena, eu posso ser gordo, eu posso ser magro. Se eu tiver uma vida longeva, eu vou ser velho. Então é a única categoria que coloca todas as outras no mesmo lugar. Olha que lindo, né? É um momento onde não tem distinção, onde todo mundo é a mesma coisa. É isso, assim, nossa, eu fiquei pensando, você foi falando, eu fiquei, nossa, é bem verdade, assim. Mas isso que você trouxe, Keller, é muito interessante mesmo, porque vai estar todo mundo no mesmo lugar, e como, pensando socialmente daí, né? Como a gente, enquanto sociedade, está preparado para lidar com isso, assim. Se a gente quer que as pessoas ocupem o espaço público, será que as calçadas estão adaptadas para essas pessoas que precisam andar? Porque eu mesmo estou andando por aí, vivo tropeçando e tal, e conforme a gente vai envelhecendo, existem riscos associados a essa queda, por exemplo. Então, todo mundo vai envelhecer, existe, inclusive, a taxa de envelhecimento no Brasil está crescendo muito, e como socialmente a gente vai lidar com isso, como que a gente vai lidar enquanto empregabilidade, enquanto processos de aposentadoria, enquanto ocupação do espaço público. Aqui em São José tem um espaço muito interessante, tem vários espaços, né, que chamam Casa do Idoso, que é muito interessante a proposta, que daí tem lá, tem aulas, e aí tem, às vezes, algumas consultas médicas, tem teatro, tem dança. Então, como que a É, sociedade está pronta esse para incluir essas pessoas, né? Pode falar. Esse projeto que eu falei, que é o Instituto Jovens de Coração, a Aline iniciou com aulas na Casa do Idoso. Que E massa, que aí legal. foi tomando uma proporção tão grande que aí virou um instituto e hoje tem muitos alunos participando, né? E aí vai fazendo essa corrente, né? De uma pessoa que quer encontrar outra, que quer fazer a próxima dança e assim vai, né? Hum. E aí eu acho que a gente queria deixar um questionamento aí, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre envelhecimento. É que a velhice apresenta desafios. A gente não pode negar, porque tem desafios. A Nath acabou de falar aí da questão, né? Se eu vou sair na rua, às vezes eu não tenho uma calçada apropriada para andar, né? Então, isso é um pinguinho de tantos desafios que a gente tem. Mas também não é só na nossa velhice que a gente vai passar desafios, né? Mas vamos considerar que a velhice apresenta desafios. E aí, vamos pensar, o que que é melhor? Encarar os desafios e envelhecer ou morrer jovem? Sim, É porque isso. se a gente tá velho, é porque a gente chegou lá, né? Então, se tudo der certo, a gente vai ficar velho. Exatamente. É isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, temas que vocês quiserem escutar aí um pouquinho a gente falando, pode mandar. Tá É bom? isso, gente. Muito obrigada, Keller. Obrigada por mais esse vídeo, eu adorei. E é isso. Qualquer coisa, chama a gente aqui, comenta o vídeo e a gente vai conversando. Em breve a gente volta com mais um vídeo. Beijo, beijo. Obrigada, Nath. Um beijo. Tchau, tchau.